iniciamos também uma nova série de reflexão, de mensagens baseadas nas Escrituras, e hoje nós vamos estar então iniciando essa nossa nova série do mês de junho. E eu queria pensar com você um pouquinho a respeito do que é cultura. O que é cultura? Nós temos muitas definições filosóficas de cultura, mas eu queria apresentar para você uma definição bem prática de cultura. De um modo bem simples, a cultura é o sistema de crenças, limites relacionais e valores que cria um contexto no qual uma família, cidade ou país progride. Ou seja, em termos bem simples, cultura tem a ver com tudo aquilo que nos cerca e faz com que a gente viva a vida da gente do jeito que a gente vive. Independentemente da cultura em que nós estejamos inseridos, uma realidade comum é que a cultura, ou seja, tudo aquilo que molda a nossa vida, ela pode ou nos abençoar ou nos amaldiçoar. A Bíblia diz isso para a gente em Deuteronômio capítulo 28. Deus diz para Moisés, ele apresenta para Moisés dois montes, e ele então, num monte ele traz bênçãos, no outro monte ele traz maldições, e ele usa esses dois montes como uma referência, dizendo para Moisés: olha, se vocês seguirem essas regras, vocês vão ser abençoados, se vocês não seguirem, vocês vão ser amaldiçoados. A nossa sociedade, ela vive a partir de posturas culturais que se distanciam cada vez mais da realidade de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que é pessoal e de um Deus que se interessa em se relacionar conosco, em não ser apenas um gerente cósmico, ok, do universo, mas ter um relacionamento com a sua criação. E quando nós nos distanciamos disso, como cultura, nós estamos fazendo uma opção que amaldiçoa. Se você olhar para a vida ao nosso redor, televisão, novelas, filmes e etc., você vai ver que as posturas mais doentias têm se expressado cada vez mais no nosso meio. Essas posturas demonstram a deformidade da essência que a humanidade foi criada para ser. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês viram essa matéria que veiculou no site do Estadão no dia 28 de maio. A matéria, você lê assim: mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais e atrai seguidoras da sologamia, o primeiro autocasamento do Brasil. O objetivo é exaltar a autoestima e o amor próprio. Besteira, né? Ridículo. Mas está aí. E veja, ela não só fez, como ela atrai adeptos. E aí você vai vendo essas coisas, e coisas piores do que essa. Esse mês, essa semana é que a mensagem já estava pronta, nós não inserimos, mas ontem eu vi no estado de Illinois. Quantos viram essa matéria? Nos Estados Unidos foi aprovado o aborto até o pré-nascimento. Então foi aprovado. Eu vi o vídeo de uma senadora grávida chorando no parlamento, discutindo e chorando a aprovação. E nós estamos achando isso lindo e maravilhoso. A nossa sociedade está achando que nós estamos indo assim, em ritmo total de progresso. Então veja, diante de nós está mesmo o caminho da vida ou o caminho da morte. E não há, meus queridos irmãos e irmãs, como escapar dessa realidade. Nós precisamos entender que não há como semear para a morte e colher vida. As Escrituras nos dizem, através de Gálatas 6,7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tem pessoas que, por causa das consequências que colhem, querem atribuir a culpa a Deus, querem dizer que Deus é um Deus, se Ele fosse um Deus bom, Ele não deixava coisas ruins acontecerem na nossa vida. Mas a questão é a seguinte: não é Deus que faz coisas ruins acontecerem na nossa vida. Nós não podemos zombar dele. Se nós semeamos para coisas ruins, são coisas ruins que nós vamos colher. Se a nossa cultura semeia para a morte, é morte que nós vamos colher.
Mas veja, muitas vezes é isso que nós esperamos. Nós esperamos semear para a morte, mas não colhemos consequências. A nossa cultura, por exemplo, semeia violência, semeia lascívia, semeia ganância, semeia competitividade, semeia injustiça. Mas nós queremos colher paz, respeito, generosidade, empatia, justiça. Mas como? Se você não semeia, se a nossa cultura não semeia nada disso, se a nossa sociedade não semeia essas realidades, como é que nós podemos esperar colher isso? Veja, essa é uma grande evidência de que nós vivemos em uma cultura esquizofrênica. Segundo a palavra de Deus, o que gera essa cultura esquizofrênica, essa cultura de morte, é justamente a nossa desconexão do que fomos originalmente criados para ser. Originalmente nós fomos criados para sermos parte de quem Deus é, para nos relacionarmos com Ele, para estarmos ligados nele, para tudo que é bom, que é dele, estivesse em nós e fluísse através de nós. Como nós nos desconectamos disso, nós nos desconectamos desse relacionamento com Deus, o que Ele faz? Ele permite que nós sigamos pelo caminho que escolhemos. Então, por exemplo, Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, o apóstolo Paulo apresenta isso com relação à cultura de Roma, mas que também é uma expressão relacionada à cultura humana de uma forma geral. Ele diz em Romanos que porque o ser humano se desconectou de Deus e passou a adorar a criação no lugar do Criador, Deus deixou que ela caminhasse de conformidade com a sua própria mentalidade, e isso foi gerando um caos cada vez maior na vida humana. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo hoje. Deus nos dá o caminho da vida, mas quando nós estamos inseridos numa cultura que escolhe seguir o caminho da morte, Deus não pode se responsabilizar por aquilo que nós escolhemos. Como Ele intervém nisso? Ele intervém nisso apresentando para a gente a outra cultura, a cultura dele, a cultura do reino. Por isso é importante a gente entender que nenhum tipo de mudança em nossa sociedade vai acontecer meramente através de sistemas, seja ele político, seja religioso, seja ideológico. Só isso não é suficiente para transformar a realidade do nosso mundo. Veja, não é que não haja lugar para essas coisas, é que essas coisas sozinhas não podem mudar nada, não podem transformar nada. Nós temos que entender que o que pode promover a transformação da nossa sociedade é uma outra cultura, a cultura do céu, o que Jesus Cristo nos apresentou como o reino de Deus. Vocês viram aqui um pouco a respeito da cultura da Tailândia. O que pode transformar aquela cultura é o reino de Deus, não é mais nada, não é uma religião, não é um sistema político, não é troca de reis. Jesus nos disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Na língua original, essa expressão, o reino de Deus está próximo, significa o reino de Deus está à distância de um braço de vocês. Ele está aqui, é uma realidade que chegou. Então, como nós podemos participar dessa outra cultura? Segundo Jesus nesse texto, a primeira coisa que precisa acontecer é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento, essa palavra na Bíblia não significa remorso. Muitas vezes a gente confunde arrependimento na Bíblia, a palavra arrependimento que aparece na Bíblia com remorso. Tá? Eu estou arrependido quando eu estou triste, eu choro, mas eu posso estar triste, eu posso chorar, eu posso não estar arrependido, eu posso só estar com remorso. Arrependimento na Bíblia vem de uma palavra chamada metanoia, é o termo grego para arrependimento, que significa mudança de mente. Arrependimento na Bíblia significa você parar de pensar do jeito que você está pensando, de conformidade com a cultura que te cerca, e você começar a pensar a partir da cultura do céu, a partir das realidades do reino de Deus. Então, para que possamos experimentar a outra cultura, a cultura do céu na nossa vida diária, a nossa primeira necessidade é ter as nossas mentes transformadas. Porque se arrependimento tem a ver com mudança de mente, a primeira coisa, mudança de pensamento, a primeira coisa que precisa acontecer é a transformação da nossa mente.
Ou seja, nós precisamos pensar a nossa vida aqui, a partir das categorias da outra cultura, do céu. Não é ficar pensando no céu ou das realidades do céu para quando a gente for para o céu. O que as Escrituras nos ensinam é que nós temos que pensar as realidades do céu para que elas sejam uma realidade presente na nossa vida aqui e agora. Por quê? Jesus diz: o reino de Deus chegou. A realidade do céu invadiu essa presente era má. Então, como é que isso pode acontecer na nossa vida? Abra sua Bíblia comigo, por favor, ou ligue. Se você ligar a sua Bíblia, deixe no vibracal, por favor, para você não ser surpreendido, nem nós, pelo seu celular. Abra ou ligue em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 16. Deixe a sua Bíblia aberta aí, eu quero olhar esse texto com você. Para entender como é que nós podemos ter a nossa mente transformada. Quando a Bíblia fala para a gente sobre transformação da nossa mente, ela não está falando de algo que pode acontecer mediante meramente a nossa capacidade intelectual de tentar entender Deus. Veja, você precisa compreender que as nossas mentes, elas são finitas. Mentes finitas como as nossas não são capazes de compreender um Deus infinito. Então, para que a nossa mente seja transformada, a única maneira disso acontecer é através do poder do Espírito Santo de Deus atuando nas nossas mentes. Veja o que Paulo nos diz aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. No capítulo 1 de 1 Coríntios, nos versos 18 a 24, o apóstolo Paulo, ele vai discorrer para a gente a respeito da realidade desse poder, que é fruto de uma sabedoria que é completamente diferente da sabedoria humana, da sabedoria que rege a nossa cultura. No caso dele, a sabedoria que regia a cultura judaica e a cultura grega. Ele diz assim no verso 18, capítulo 1, 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. No verso 21 ele diz assim: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. No verso 24 ele diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No verso 30 e 31 do capítulo 1 ele diz: portanto vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, você não vai conseguir entender nada de Deus se você usar a filosofia. Você não vai conseguir entender nada de Deus se você usar a antropologia. Você não vai conseguir entender nada de Deus se você usar as ciências naturais. Porque a sabedoria de Deus, ela é transcendente, ela é muito superior a toda essa sabedoria. Veja, é importante você entender que Paulo não está dizendo que essa sabedoria humana não tem alguma utilidade. Ele está dizendo que essa sabedoria humana não é suficiente para que você possa conhecer a Deus. A única maneira de você conhecer a Deus, a única maneira de você experimentar a presença e o poder de Deus na sua vida é mediante a revelação que o Espírito Santo de Deus faz em poder do Evangelho na sua vida, na minha vida. Quando o Evangelho nos impacta com o seu poder, ele nos transforma, ele nos transporta da realidade do presente século, do mundo em que vivemos, para as realidades do reino de Deus, as realidades que foram trazidas por Jesus.
Então nós começamos a viver a nossa vida nessa esfera de um novo ambiente que tem uma outra cultura. O apóstolo Paulo, ele descreve isso para a gente em Colossenses 1, 13 a 14, ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então você precisa entender que se o Evangelho não for uma realidade que te impacte, se o Evangelho não for uma realidade concreta na sua vida, se o Evangelho é apenas um conceito religioso para você, você não vai compreender Deus, você não vai compreender como Ele pensa, você não vai compreender o que Ele faz, você não vai compreender. É mera religião. Paulo diz que os judeus, eles buscavam sinais, ou seja, religião, apenas religião. Paulo não é contra os sinais e o poder de Deus, ok? Porque a gente vê ele falando disso o tempo todo. O que ele está dizendo quando ele diz que os judeus buscam apenas sinais, é que eles estão apenas atrás de conceitos humanos, que possam trazer para eles alguma explicação de que Jesus realmente era quem ele diz ser. E Paulo diz, ele é. Por quê? Porque a sabedoria de Deus se manifestou através dele, não de acordo com os sinais que os judeus esperavam. Qual era o sinal que os judeus esperavam? Era que o Messias viesse montado num cavalo branco, fosse um líder religioso poderoso e libertasse Israel das mãos dos romanos. Mas Paulo diz, Deus mostrou o poder dele através da cruz, através do sacrifício, através de uma aparente derrota. Mas a morte de Jesus na cruz trouxe a maior de todas as vitórias. Então é importante nós compreendermos que essa nova maneira de pensar a partir da outra cultura não é uma realidade que vai ser automática na vida da gente. Ela vai ser uma realidade na qual nós somos inseridos, e agora, uma vez inseridos, nós vamos começar a aprender a pensar a partir dela. Você foi trazido para uma nova realidade, para um novo ambiente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele descreve isso para a gente de uma maneira mais clara. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe-me usar aqui um pouquinho dos recursos da língua original para ajudar você a entender o que Paulo está dizendo. Veja, Paulo apresenta para a gente que diante do Evangelho nós temos duas posturas. A primeira postura é apresentada para a gente no texto original num tempo verbal que a gente chama de auristo ativo. O que é o auristo ativo? É uma realidade que aconteceu uma única vez no passado e que tem consequências para o futuro. Então, quando a primeira vez que ele dá uma ordem, ele está dando essa ordem numa ação, numa atitude que você tomou uma única vez no passado na sua vida e que vai reverter em consequências para o resto da sua vida. Qual é essa primeira ordem? Diante do Evangelho: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu faço isso? Eu me rendo ao Evangelho. Eu faço isso uma vez, eu me rendo ao Evangelho. Eu me coloco como uma oferta no altar de Deus. E aí eu vou ter uma consequência que vai me acompanhar o resto da vida, que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu me rendo ao Evangelho, eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem me render ao Evangelho, eu não vou poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas uma vez que eu me rendo ao Evangelho, essa vai ser a experiência que eu vou começar a ter na minha vida. Eu vou começar a experimentar continuamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a segunda postura é apresentada para a gente um presente, no tempo verbal, presente, indicativo, passivo. Ou seja, o primeiro é um auristo ativo. Eu faço isso. Diante do Evangelho, eu dou uma resposta ao Evangelho. Mas a segunda postura é uma postura onde eu me coloco aberto para que o Espírito haja. Não sou eu o sujeito da ação aqui. Eu respondo à ação. Então, essa segunda postura, Paulo descreve como nós nos deixarmos
transformar pela renovação da nossa mente. A tradução da King James traz essa tradução para o português de uma forma melhor do que a NVI. Ele diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Sede transformados. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, que traz o Evangelho a mim, ele continuamente agora vai me transformando. Então, isso tem a ver com uma rendição contínua da nossa parte para que nós sejamos transformados. Continuamente eu preciso estar aberto, continuamente eu preciso me render ao Espírito, à direção dEle, à vontade dEle, à orientação dEle, à liderança dEle, para que eu possa continuar sendo transformado. Em outras palavras, uma coisa é sermos livres, colocar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Evangelho nos libertou. Isso foi feito. Acabou. Se você se render ao Evangelho, isso vai acontecer na sua vida. Uma vez. Você vai estar livre. Uma coisa é a gente ser livre. Outra coisa é a gente aprender a viver em liberdade. Tem pessoas que são livres, mas não sabem viver em liberdade. Então, o sede transformados tem a ver com o Espírito Santo que nos libertou, nos ensinar agora a vivermos em liberdade. Talvez a gente possa usar um exemplo do Antigo Testamento para explicar isso, e você poder entender bem. Veja, em Êxodo, capítulo 20, nós temos o que nós chamamos de as 10 palavras, que nós passamos a conhecer como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam assim: ouça, ó Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Geralmente nós começamos os 10 mandamentos já com essa frase, não é? Não tenham outros deuses diante de mim. Mas veja, não é assim que começam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam: ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, é graça. Começa com graça. Começa com Deus dizendo: ei, vocês não fizeram nada, eu fui lá e tirei vocês de lá. Vocês eram escravos, agora vocês não são mais escravos. Eu os libertei. Mas agora, eu preciso ensinar vocês a como viverem como gente livre. Não terão outros deuses diante de mim. Não vão tomar meu nome em vão. Não vão fazer imagens de escultura. Vão guardar os 7 dias, porque o que identifica vocês não é o trabalho de vocês, é a relação que vocês têm comigo. Honra teu pai e tua mãe. Não roube, não furte, e etc. Todos os mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos, o que nós chamamos de 10 mandamentos, são o ensino de Deus para o povo de Israel, que por 400 anos foi escravo do Egito, e que agora foi liberto, de como é que eles fazem agora para viver como gente livre. Porque pense bem, eles são tataranetos de escravo, ok? O tataravô era escravo, o avô era escravo, o pai era escravo e eles eram escravos. Qual é a cultura deles? Escravidão. Agora eles são livres. Muito bem, mas eles são gente livre, mas eles não conhecem uma cultura de gente livre, eles conhecem uma cultura de gente escrava. Então Deus dá a eles agora os 10 mandamentos para ensiná-los como é que faz para que eles vivam como pessoas livres. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Evangelho nos liberta, mas as Escrituras nos dizem que todo ser humano nasce escravo do pecado. Eu fui liberto. Quando o Evangelho me encontrou, eu fui liberto, totalmente liberto. Eu não fui um pouco liberto, eu fui totalmente liberto. Só que eu era escravo do pecado. Eu sou filho de uma humanidade caída. Mas agora eu não sou mais escravo desse pecado. Eu não sou mais escravo dessa realidade. Mas como é que eu faço para viver como gente livre dessa realidade? Eu não sei. Então alguém tem que me ensinar. Quem vai me ensinar na nova aliança? O Espírito Santo. Ele vai me ensinar. Eu vou me submetendo a Ele, eu vou me submetendo à palavra dEle, vou me submetendo à direção dEle. E aí eu vou aprendendo a viver como uma pessoa livre. Tem que ser através dEle. Por quê? Porque o único ser humano que viveu desde o seu nascimento livre do pecado foi Jesus.
O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele traz a vida de Jesus para viver em mim. Então, à medida que eu ouço, à medida que eu obedeço, à medida que eu vou me submetendo à direção dele, a minha vida vai se formando cada vez mais à semelhança da vida de Jesus. E eu vou vivendo num mundo que ainda está escravizado, mas como gente livre. Uau! Isso é maravilhoso? E se isso acontecer na nossa vida, então isso vai nos levar a entender o que significa ter uma mente transformada. O texto nos apresenta um contraste aí, entre a sabedoria deste mundo, ou seja, a maneira de se pensar a vida a partir desse mundo, e a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Então, por um lado, nós temos a sabedoria humana, que não é capaz de compreender as realidades da outra cultura, não é capaz de compreender a realidade de uma vida livre, não é capaz de compreender a realidade da cultura do céu. Paulo discorre sobre isso no capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Veja aí no verso 5, ele diz para a gente: para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê? Porque existe uma sabedoria humana. Existe um lugar para a sabedoria humana. Mas só que a nossa fé não pode se basear nela. A nossa fé se basear na sabedoria humana não vai levar-nos a compreender as realidades do reino de Deus. Por outro lado, nós temos a sabedoria espiritual, que é fruto de uma mente transformada pelo poder do Evangelho, como nós vimos, pela presença do Espírito Santo. E essa mente transformada agora é capaz de compreender a vida a partir da cultura do reino de Deus. É isso que ele vai desenvolver dos versículos 6 até o verso 10. Ele vai nos ensinar a respeito disso. Ele fala no verso 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Verso 30. Quem é essa sabedoria? Jesus. Capítulo 1, verso 30. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Então, a sabedoria de Deus, preste atenção nisso. A sabedoria de Deus não é uma doutrina. A sabedoria de Deus não é um conjunto de ensinos. A sabedoria de Deus é uma pessoa. Chama-se Jesus. Ele fez a sabedoria de Deus. Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então eu só vou ter a sabedoria do céu, eu só tenho a outra cultura à medida que eu me relaciono pessoalmente com quem Jesus é, com a pessoa de Jesus. Essa sabedoria da qual o apóstolo Paulo está falando, não é então uma sabedoria teológica, no sentido de nós sabermos mais sobre Deus, a partir da nossa investigação. É a sabedoria que só pode ser compreendida se ela nos for revelada pelo próprio Espírito de Deus, habitando em nós. Olhe só, versos 9 e 10. Eu gosto desse texto porque na maioria das vezes a gente gosta de citar o verso 9. Mas olha o que o 10 diz. Eu sempre ouço as pessoas dizendo: não, a gente não pode entender Deus, porque está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma foi capaz de compreender aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Mas e o 10? Esse é o 9. E o 10? O 10 diz assim para a gente: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então veja, o que Paulo está dizendo não é que eu e você não vamos ser capazes de compreender as coisas grandes que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem mente alguma foi capaz de imaginar.
Ele está dizendo que nós vamos ser capazes de compreender essas coisas. Não por causa do nosso esforço, não por causa da nossa capacidade intelectual, não porque nós vamos estudar muito e pesquisar muito sobre teologia, mas porque o Espírito Santo de Deus vai revelar isso a nós. Então, quando eu leio as Escrituras, eu preciso ler as Escrituras com essa expectativa. Senhor, tua verdade está aqui, revela a mim. Compartilhe o seu coração comigo. Veja, com isso eu não estou dizendo que não seja importante a gente levar em consideração o que homens do passado disseram, ensinaram a respeito de Deus. Sim, é muito bom, eles receberam revelação também. Mas o que eu estou dizendo para você é que isso tem a ver, essa sabedoria tem a ver com relacionamento. Ela tem a ver com intimidade. Ela tem a ver com gastar tempo na presença de Deus. Se temos as nossas mentes transformadas, isso significa que agora nós temos o privilégio de desfrutar dessa intimidade com Deus. Versos 11 a 14, o apóstolo Paulo fala isso para a gente. No verso 12 ele diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Veja, ele diz, ninguém conhece o Espírito do homem a não ser, ninguém conhece os pensamentos do homem a não ser o próprio Espírito do homem, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus, mas aí ele diz assim, nós recebemos o Espírito de Deus. Ele está vivendo em nós. O que significa que eu sou capaz de entender os pensamentos de Deus. Eu sou capaz de experimentar os sentimentos de Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus está vivendo em mim. Ele está vivendo em você, se o Evangelho te alcançou. Isso tem a ver com intimidade. Quando a gente se aproxima desse livro, nós precisamos nos aproximar dele com uma mente relacional. Eu não estou buscando apenas informações, eu estou buscando relacionamento. Se nós temos as nossas mentes transformadas, isso significa que agora nós pensamos como Jesus pensa. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, olha como ele termina isso. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Isso não é emocionante? Nós temos a mente de Cristo. Ele não diz que nós teremos, ele diz nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós, e nós temos a mente de Cristo inserida na nossa mente, se o Evangelho nos alcançou. E é isso que nos capacita a vivermos como pessoas livres. Isso é que nos capacita a entender a outra cultura. Não é um esforço da nossa parte, não é uma análise intelectual da nossa parte. Nós não vivemos pelo que sabemos. Nós vivemos pelo que cremos. É pela fé. Jesus encarna em sua vida a outra cultura. E Ele nos mostra como é vivermos a partir dela. Jesus nos revela a mente do Pai. Porque foi Ele, o único ser humano que desde o seu nascimento viveu sem pecado. Eu quero encerrar mostrando 3 exemplos disso para você. Veja, eu tenho aprendido com Deus o seguinte: se isso é assim, e eu acredito que é, porque as Escrituras me dizem que é, e eu tenho a mente de Cristo, então eu, como seu discípulo, preciso falar como Ele, fazer o que Ele faz e pensar como Ele pensa. Eu preciso olhar para a vida dEle. Então, eu leio muitos evangelhos para ver como Jesus vivia, como Ele pensava, como Ele agia, como Ele fazia as coisas.
Eu leio o Novo Testamento e eu leio a Bíblia sempre pensando assim, onde é que está a prática do pensamento de Jesus nisso? Eu quero mostrar 3 exemplos para você, bem rápido. Veja, a outra cultura, que é essa cultura que Jesus carrega, esse modo de pensar a vida do jeito de Jesus, nos ensina a pensar as mazelas como uma oportunidade para a manifestação da glória do Pai. João capítulo 9, Jesus se encontra com seus discípulos, com um homem que era cego de nascença. Os discípulos olham para um homem cego de nascença e eles têm a cultura da terra, a mentalidade da terra. Eles dizem assim: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe por quê? Porque na cultura em que a gente está inserido, se existe um problema, tem que haver um culpado. É assim que a gente vive, não é? Se tem um problema, quem foi culpado disso aqui? Mas veja como Jesus encara aquele problema. Ele olha para aquilo e ele diz assim: não importa, nem ele nem seus pais. A condição dele assim é uma oportunidade para que nele se manifestem as obras de Deus. Então essa é a mente de Jesus. A mente de Jesus frente a um problema não está correndo atrás de culpado. Ele vê aquilo como uma oportunidade para solucionar o problema. Se eu penso como Jesus, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de um problema, eu não tenho que ficar pensando, a culpa é do governo, a culpa é desse, a culpa é daquele, aquilo. Não, eu olho para aquilo e eu digo, ok, a glória de Deus vai se manifestar nisso. O poder de Deus vai se manifestar aí. Se existe caos na nossa nação, não adianta a gente ficar atribuindo culpa à corrupção. Sim, eu não estou dizendo que não haja corrupção, mas o que eu estou dizendo para você é que a gente deveria olhar para o caos e como povo de Deus, como a igreja de Deus, a gente deveria dizer, nós vamos mudar essa realidade. Os olhos do cego vão ser abertos. O telhado vai ser colocado na casa da pessoa. O faminto vai ser alimentado. As crianças nas nossas escolas vão ser ensinadas, vão ser amadas. Um outro exemplo, a outra cultura nos ensina a pensar o mal como oposição aos propósitos do Pai. Eu fico desesperado quando eu ouço um cristão dizer assim, diante de uma catástrofe, mas foi a vontade de Deus. João 10:10, Jesus diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus não diz, o meu Pai vem para matar, roubar e destruir. Ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. A mentalidade do céu faz com que eu olhe para a maldade e eu enxergue a maldade como uma inimiga do reino de Deus, não como vontade do Pai. Jesus diz que Deus é bom, então toda maldade precisa ser vista como uma oposição à bondade do Pai. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para a Tailândia para que ela tenha vida, e vida em abundância. Jesus veio para São Tomé e Príncipe para que haja vida e vida em abundância. Jesus veio para as crianças terem o direito de nascerem e terem vida e vida em abundância. Cristão não pode ser favorável a nenhum tipo de aborto. Cristão não pode ser favorável a nenhum tipo de injustiça que promova a maldade. Não pode ser. Nós precisamos nos arrepender dessa história de ficar olhando, cruzando os nossos braços, entrando nas nossas casas, ficando na área de segurança e conforto da nossa vida, dizendo, é a vontade soberana de Deus. Não, a vontade soberana de Deus é que você seja resposta para isso. É que a igreja seja resposta para isso. É que eu seja resposta para isso. Terceiro e último, a outra cultura nos ensina a pensar na morte como uma inimiga que foi derrotada em Jesus
e será um dia definitivamente destruída. Amém? O seu coração tem que estar cheio de esperança com relação a isso. Jesus foi diante do túmulo de Lázaro. Jesus sabia que ele iria ressuscitá-lo, mas Jesus chorou. Sabe por quê? Porque não era para ser assim. Nós vamos lidar com a morte até o fim, porque Jesus disse que o último inimigo a ser destruído será a morte. Mas nós não podemos lidar com a morte achando que ela é algo natural. Ela é antinatural. A gente precisa chorar diante da morte. A gente precisa ficar indignado diante da morte. A gente precisa se lembrar que diante de toda a morte, nós não estamos diante da última palavra. Eu estive num velório essa semana de um rapaz. E eu disse para a irmã dele: essa não é a última palavra. Jesus ainda vai dá-la. E será a ressurreição e a vida. Essa mesa é um convite a essa esperança. Essa mesa é um convite que me desafia a diante de todo o caos, diante de toda a realidade de morte, me lembrar que eu represento um Deus que promove a vida. Essa é a mentalidade do céu. Por que mentalidade você tem vivido a sua vida? A mentalidade da terra? Ou a outra? Com a mente do sistema? Ou com a mente do reino? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero te dar 1 minuto para você orar. No plano terreno, clínico, médico, a gente não consegue ainda fazer transplante de cérebro. A gente só faz transplante de coração. Mas no plano espiritual, o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer transplante de cérebro, transplante de mentes. Eu quero que você ore agora dizendo: Senhor, faça um transplante de mente em mim. Dá-me a mentalidade da outra cultura. Renove a minha mente. Faça com que eu pense com a mente de Jesus. Eu quero me aproximar dessa mesa. Eu quero comer do pão, beber desse cálice. Me lembrando dessa realidade. A última palavra é de vida. O Senhor venceu a morte. Ela está derrotada. E ela será destruída. A última inimiga a ser destruída, mas será destruída. E eu quero viver todos os dias da minha vida com essa mentalidade. Pensando como Jesus. Falando como Ele, fazendo o que Ele faz. Eis nossa oração, Senhor. O Senhor nos transportou de reino. Estamos inseridos ainda num reino de escravidão, numa realidade de escravidão, mas vivemos num reino de liberdade. Dá-nos a outra cultura. Ensina-nos a pensar
a partir da presença do Teu Espírito que está em nós e da mente renovada do Teu Filho em nós. A olhar para o nosso redor e pensar as realidades que acontecem com a nossa vida e ao redor da nossa vida. Não com o padrão do presente século, mas com a mente renovada que o Teu Espírito tem produzido em nós através da mente do Teu Filho Jesus. É por Ele que oramos. Amém. Amém.